Fala pessoal, Rafa, Universo Botafogo na área. Sport 0, Botafogo 1. Partida em que o Botafogo não fez uma boa apresentação, não fez um bom jogo, né? Tivemos aí alguns lampejos em alguns lances, mas um Botafogo bem abaixo, bem preguiçoso, bem descompromissado com o jogo, né? Jogo até difícil de assistir, campo pesado, choveu, né? Mas a vitória veio, né? Vamos colocar da seguinte forma, que o jogo com o Vitória a gente merecia vencer, não vencemos. E o jogo com o Sport, que não vejo que o Botafogo deveria ter saído vencedor no jogo. O empate ali acho que até seria o resultado mais justo, mas aí o Botafogo sai com a vitória, então vamos falar que foi uma compensação, se é que assim podemos chamar. Partida abaixo, né? Começar falando do meio de campo do Botafogo, principalmente da volância, que você pegava os relacionados antes do jogo e você olhava ali na palavra meio de campo e era um negócio assustador, né? Tinha Huguinho, Marlon Freitas e Newton. Né? Se alguém vislumbra ser campeão de alguma coisa mesmo que em um jogo que você tenha desfalques, sim, o Botafogo tem jogadores a estrear, tem desfalques e tal, mesmo assim, você não pode se dar ao luxo, se você pensa em ganhar alguma coisa, em ir para um jogo, por mais que seja contra o último colocado e tal, o cachorrado aí tá dando o ar da graça. Por mais que seja contra o último colocado, você não pode pensar em ir para um jogo desse, com o meio de campo, com o Marlon Freitas, Newton e o Guinho, com todo respeito ao Huguinho, que eu nunca vi jogar. Então, pontas, né, que a gente fala há tanto tempo, o Botafogo não tem pontas. Mais uma partida assim do Arthur, que é mais do mesmo. Um Arthur que ele se esforça, ele briga, ele pede a bola, ele recebe a bola, e que a solução dele é dar aquela corridinha e puxar para dentro, e achar alguém para inverter o jogo, para tocar, não acerta um chute, né? Eu não digo que o Arthur não seja esforçado, ele é esforçado, ele é um bom jogador, mas ele não se encaixa no que o Botafogo precisa, não se encaixa naquele lugar do campo, ele não se encaixa como jogador com confiança. A gente teve um lampejo do Arthur antes do Mundial, em que ele fez 2 ou 3 boas partidas. O senhor Joaquim Correia, cada jogo dele é o pior, assim, não digo nem cada jogo é o pior, cada jogo dele você tem a certeza de que ele é um jogador preguiçoso, malandro, descompromissado, e que pensa que tá jogando uma pelada. Não sei qual que é a vibe dele, não sei o que é. Eu não o acompanho, não acompanho a carreira dele, não adianta eu ficar aqui e falar, não, porque na Inter de Milão ele jogava assim, não. Eu tenho recortes dele lá na Inter de Milão e tal, mas não sou um cara que acompanhei a carreira do Joaquim Correa. Eu acompanhei os comentários da galera que comentava dos torcedores da Inter, ou de quem acompanha mais o futebol italiano e europeu, né? E esse sim eu acompanhei, reclamando bastante que ele se machucava muito, que ele era um jogador sempre meio omisso. Então, tá aí o cartão de visitas. Até agora, para mim, nota 2 para ele, em relação à apresentação dele no Botafogo. O André, que gosta que a gente fale de notas, já virou piada essa. Assim, o jogador que ele vem e não mostra que vai ser titular e nem que vai ser um cara útil no banco, né? Então, até agora, pode ser que ele melhore. Eu tô fazendo um recorte até agora, jogo com o Sport, né? E o que a gente viu antes nos 2 ou 3 jogos que ele jogou. Horrível. Horrível. O Nathan Fernandes eu desisto. Eu até fiz uns elogios para ele no jogo passado, que ele tinha entrado bem nos 2 jogos que entrou, apesar de ter perdido um gol ridículo lá em Brasília contra o Vasco e tal. É um jogador, gente, que não dá. Não dá. Se o Botafogo. É porque a gente tem que ser sincero, a gente tem que pensar a coisa prática. O Botafogo quer ganhar alguma coisa, quer título, tem que ter jogador que seja compatível com isso. Né? Ano passado a gente não tinha nenhum tipo de Nathan Fernandes para atrapalhar esse time. Né? Como sempre muito bem fala o André, o ruim de você ter um bagre no seu time, um jogador horroroso, é que em algum momento ele vai jogar, né? E é o que vem acontecendo. Então, jogadores para mim que não tem, o Newton, coitado, esforçado, tal, um
Gente, pela milésima vez, o Newton e o Patrick de Paulo estavam no Criciúma rebaixado. Não existe lógica em você sair de um time 2024 campeão de tudo, em que você tem 2 jogadores emprestados para um clube que é rebaixado, e você conta com esses 2 jogadores no próximo ano. Isso não faz sentido. Né? Você não tem como. É como se o Palmeiras pegasse agora e vendeu o Richard Rios e ele lembrasse que um belo dia o Tietê jogou no Palmeiras e eles vão lá e trazem o Tietê para substituir o Richard Rios. Isso é uma insanidade, gente. Ou você decide ser competitivo, aceita ser competitivo, ou você realmente seja honesto com o seu torcedor e fala, olha, bom, nossa meta de ano é ficar no meio de tabela, é pegar uma vaguinha aqui e outra ali, e só. Né? Então, não vamos ficar nos iludindo. Esse elenco, se ele estiver completo, com todas as peças à disposição, ele é um elenco bem competitivo. Você pode jogar de igual para igual com qualquer time e fazer um campeonato bom se você tiver um pouquinho de sorte, ser esforçado, seu treinador for competente, as coisas podem dar certo. A lógica com esse elenco não é dar certo. A lógica é a gente ficaria onde a gente está. Quinto, sexto, quarto, né? Chegar, não sei até que fase numa Copa do Brasil. Barreira vai jogar bem de ponta? Não sei. Realmente não sei. O Danilo, muita gente está colocando um caminhão de expectativas no Danilo. E o Danilo, para quem não sabe, teve uma fratura há algum tempo atrás. Então o recorte dele que ele jogou depois da fratura é pequeno. Se eu não me engano, 10 jogos, algo assim. Então não esperem que o Danilo vá chegar voando no Botafogo. Ele quebrou o tornozelo há pouco tempo. Não esperem que ele vai ser o cara que vai chegar e vai... Assim como a gente fez, todo mundo fez com o Alan, todo mundo fez com o Santi Rodrigues, né? O que menos a gente fez isso, que é o Montoro, por causa da idade, é o que mais está jogando. Que é um menino completamente lúcido, ótimo jogador de futebol. Eu até fazia um raciocínio, lembrando de como o Almada jogava. O Almada fez alguns jogos ruins, tá? Pelo Botafogo. Vários jogos ruins, meio descompromissado. Muito mais descompromissado do que o Montoro. Só que o Almada, quando pegava uma bola e acertava uma jogada, a bola ia pro Luiz Henrique. Né? O Luiz Henrique voando. A bola ia pro Igor Jesus. Agora, se o Montoro acerta uma jogada, a bola vai lá pro seu Arthur. Vai pro Arthur Cabral. Vai pro Nathan Fernandes. Né? Aí, meu amigo, aí a bola lá bate e ela não volta. Ou se ela bate e some. Então a gente tem que pensar muito bem nisso. Time ruim estraga jogador bom. Time bom consagra jogador ruim. Isso é lei do futebol. O Vitinho, o que falar sobre o Vitinho? O Vitinho, ele tem uma mania, que é perder gol todo jogo. Ele adora perder um gol, pelo menos, todo jogo. Em alguns ele consegue perder 2. Né? Um jogador que não sabe cruzar, marca muito bem, as suas valências são defensivas. Aí vem a parte triste, porque ele consegue apoiar bem, ele se posiciona bem, ele aparece bem, mas ele tem um problema, ele e a bola não costumam ter muita intimidade na hora da conclusão. E aí, parceiro, irrita. O Alex Telles, daqui a pouco, acho que alguém vai oferecer um andador, uma bengala para ele jogar, porque parece que o Alex Telles tem 40 anos, gente. O Alex Telles parece que ele corre menos que o Marcelo quando estava no Fluminense. É angustiante ver o Alex Telles em campo se esforçando como se ele não conseguisse fazer fisicamente o que ele precisa fazer. Aí o Cuiabano entra rapidamente como um trator, vai lá na frente e faz o gol. E tá lá na frente, como foi contra o Vitória, quase fez o gol. Cuiabano esse que eu também não vou ficar aqui e falar, nossa, porque o Cuiabano tem que ser titular, porque o Cuiabano também teve várias chances e não jogou porra nenhuma também em alguns jogos. Só que o Cuiabano decidiu vários jogos. O que credencia o Cuiabano muito provavelmente ser titular é porque o Cuiabano decide jogos, que é o que a gente precisa, tanto nos cruzamentos quanto nas finalizações, porque ele cruza muito melhor do que o Alex Telles. Então, o Santi Rodrigues, eu vi gente até reclamando, para mim o Santi Rodrigues entrou bem nesse jogo, fazendo o que pode. Não é o Santi Rodrigues que eu esperava e que eu espero ainda, né? Já falei até que no jogo passado que eu meio que tinha desistido, porque eu tenho expectativa de que ele jogue, mas é aquele sobe, desce, é uma gangorra, às vezes dá um lampejinho aqui, às vezes não joga nada,
Entrou com vontade, finalizou bola, tabelou, fez uma partida honesta o Santi Rodrigues. Não vou reclamar dele não nesse jogo. Agora é o Santi Rodrigues, não é nada demais, não é um cara que vai desequilibrar até o momento pelo que está apresentando, pode ser que evolua. A nossa zaga é muito boa, muito boa. Agora, o tanto de bolas, isso aí, meu parceiro, isso não é de hoje. O Botafogo, ele sofre em bolas aéreas de escanteio, não é de hoje. Eu reclamava com o Jair, que tinha quase 2 metros de altura, com o Barbosa, que é outra girafa. Os caras viviam tomando bola aérea. E escanteio é um Deus nos acuda. O Botafogo é um desespero no escanteio. Fosse o Sport um pouquinho mais competente, teria achado um gol de cabeça. E não é aquela bola assim que o cara pula e tá dividindo com o cara e consegue. Não, o cara pula sozinho, irmão. Teve uma bola com o Marlon Freitas, que é um cara alto, que o Marlon Freitas não sai do chão. Sabe? Então, o professor Ancelotti, olho nessa porra, meu amigo. Olho nessa porra, porque se é um time top, era caixa, filho. Era caixa, porque não dá pra você sofrer 5 escanteios seguidos e nos 5 você vê o jogador adversário cabeceando e cabeceando com espaço, né? Então, olho nisso. De bom, gente, é isso, é vitória. O Arthur Cabral, gostei até da partida dele, até comentei no grupo que eu, que critiquei muito o Arthur Cabral, quando foi contratado, não morro de amores por ele, mas ele vem me convencendo mais do que eu esperava que ele faria. Ele, por exemplo, tá com mais explosão e correndo mais do que eu esperava que ele fosse fazer. Agora nunca vai ser o Igor Jesus, isso a gente já tinha falado antes. E visivelmente o Arthur Cabral precisa de alguém para dividir essa tarefa com ele, né? Para que tenha algum centroavante no banco que possa minimamente suprir o que o Arthur Cabral consegue entregar, para que mantenha o nível, para que o cara não fique morto, porque ele não vai conseguir se dedicar como fazia o Igor Jesus, isso é nítido, apesar de ele tentar. Então ele precisa de alguém, senão ele vai estourar, vai estar lá com a mãozinha na cintura e mascando chicletes igual era o Tiquinho há um tempo atrás, porque não aguenta, filho, não aguenta. O Igor Jesus é um cara privilegiado fisicamente, um monstro fisicamente que se dedica muito para isso. Então, de bom é a vitória, né? O jogo com vitória, fazendo esse trocadilho, a gente jogou bem e não ganhou. A gente merecia ganhar e não ganhou, né? Então, de bom a vitória. Né? A gente merecia um empate com o Sport e a gente saiu com a vitória. É isso que importa, 3 pontos. Agora, muita coisa para melhorar. Uma das coisas que me chamou a atenção é como o Botafogo é um time lento fora de casa. Dentro do tapetinho fica nítido que o nosso jogo é o dobro de velocidade, ele é acelerado, os jogadores são acostumados e convidados a jogar com o jogo acelerado dentro do tapetinho. Agora precisa melhorar muito fora de casa essa questão, um time lento, previsível, né? Então, aí volta naquela história dos pontas, papapá. O Botafogo precisa contratar mais um volante além do Danilo. Porque se alguém vier me falar que conta com o Nilton, aliás, eu vi gente conhecida aí falando de Nilton, é porque o Nilton tem que ter o espaço dele. O espaço é o caralho, meu amigo. O espaço do Nilton é na casa do caralho, longe do Botafogo. Não vem com essa conversinha para fazer média com quem fica falando da base, porque tem que não ser. Não vem com essa conversa, amigo. Vai jogar da base, quem tem que jogar é quem joga. Quem joga. E o Nilton não joga. Não adianta. O Nilton ele é o feijãozinho com arroz. Não é um jogador horroroso, não é nada. Mas, meu amigo, você quer o quê? Ganhar outro brasileiro, outra Libertadores, ou você quer ganhar o Campeonato Carioca? Então não conta com o Nilton, cara. Não conta com o Patrick de Paula. Sabe? Não vem com essa conversa. Não conta com o Nathan Fernandes. Essas coisas horrorosas, com o Jefinho. Não dá, cara. Vamos contar com um jogador de futebol, de verdade. Era só isso, gente. Para não deixar passar. Tá difícil fazer a live. Alguns contratempos meus e do Carlos, pessoais, enfim. Mas estamos aqui entregando esse vídeo para falar sobre esse jogo. Muito obrigado a todos que acompanham o Universo Botafogo. Deixa o gostei aí nesse vídeo. Ajuda bastante, né? Aquela velha história. Não conhece o Universo Botafogo? Inscreva-se aí no canal. Análises sem puxa-saquismo, análises frias e como devem ser, com a verdade. Lançamos, falando de novo, vou falar sempre aqui, vou lembrar, lançamos aí o clube, o canal de membros, aí chamem como quiser.
Estamos aos poucos adicionando o pessoal que está aderindo lá no grupo do WhatsApp do Universo Botafogo para membros, onde vocês estarão mais próximos do debate comigo e com o Carlos no dia a dia. Um abraço, meus amigos. De bons 3 pontos, que melhoremos. Vamos ver o jogo com o Corinthians. Tomara que o Botafogo vença e convença. Valeu, meus amigos. Um abraço e uma boa semana a todos.